Bom, boa noite a todas, todos e todes. Agradecemos a presença de todos vocês aqui. Esperamos aqui que essa noite seja uma noite onde a gente possa estar compartilhando, né, saberes e conhecimentos. Acho que é um momento também de troca. Teremos a fala, né, dos nossos convidados, mas depois, após a fala deles, teremos um espaço de diálogo, de debate. Então, para dar início a esse nosso segundo encontro, é um ciclo de 3 encontros do Fórum Municipal de Direitos Humanos. Abordaremos esta noite o tema Políticas Públicas LGBTQIAP+. De antemão, agradecemos à USP São Carlos pela cessão do uso do auditório, intermediado pela Maíra, né, professora Maíra, e do auditório da Engenharia Elétrica, né? Então, para nós é muito boa essa parceria, né, com as instituições, até para que a gente possa ampliar os espaços, né, os locais onde a gente possa estar acessando outros públicos, né? Então, para dar início a essa atividade, eu queria chamar aqui a senhora Heloísa Chalmer Cisla, representando o Fórum Municipal de Direitos Humanos, para fazer uso da palavra. Não precisa, acho que é de microfone. Boa noite a todas as pessoas. Nesse nosso segundo evento do ciclo de encontros. Então, vou falar um pouquinho das finalidades do fórum, né? E de como ele foi criado recentemente. O fórum foi criado ao longo ali dos anos de 2020 e 2021, a gente selou a criação, mas ao longo de 2020 a gente funcionou muito intensamente, discutindo nossos princípios, nosso regimento, como íamos funcionar, né? E a gente teve essa iniciativa, a gente foi o movimento do qual eu participo, que é o Mães Bordadeiras pela Diversidade, porque a gente observou a importância dos vários movimentos sociais que lidam com lutas diferentes, se unirem em torno da questão dos direitos humanos, quando a gente foi observando o que estava acontecendo no país, na cidade, não era diferente, de que o ataque aos direitos humanos estava se intensificando, e que a gente precisava, então, se unir para potencializar as lutas comuns dos diferentes movimentos sociais, né? Então, esse é o objetivo do Fórum Municipal. A gente olha, né, a gente está ali voltado para as questões, para as demandas mais específicas de São Carlos, embora sem deixar de divulgar e participar e assinar cartas e outros tipos de manifestos de movimentos a nível mais nacional, né? Então, a gente está numa primeira gestão a gente recém-elegeu um conselho gestor, que eu estou na coordenação, pelo Mães Bordadeiras, a Maíra, está na vice-coordenação pelo Women in Engineering, que é Mulheres na Engenharia, e estão aí, então, tocando esse trabalho. Nesse ano de 2023, o ano passado a gente funcionou muito a reboque, estávamos todas as pessoas do fórum muito voltadas aí para um ano eleitoral, né? Então muito envolvidas com essa questão. E nesse ano a gente está sendo mais proativo e estamos, então, começando esse ano com esse ciclo de encontros, e depois a gente vai se voltar para formações em direitos humanos. A diferença, né, os dois movimentos, aí, as duas ações, são ações formativas. A diferença é que nesse ciclo de encontros a gente está querendo abraçar quem já esteve conosco. Então, e claro, pessoas novas também, entidades novas também, mas durante esse movimento inicial de criação do fórum, a gente teve muitas parcerias, né, que acabaram não aderindo ao fórum. Então, o nosso convite
especial é para venham conosco, estamos sentindo falta de quem começou conosco e não está mais, né? Então tem ali os nossos contatos, a Maíra fez nosso cartãozinho, ainda não temos um logo, estamos justamente em processo de criação. Semana que vem tem plenária do Fórum de Direitos Humanos, então já deixo aqui o convite a todas as pessoas que quiserem participar da Assembleia e mesmo dar tempo de aderir, né? As adesões ao fórum, elas são tanto institucionais quanto individuais, membros individuais e institucionais, e mesmo os movimentos sociais que não são institucionalizados, podem aderir ao fórum. Mães Bordadeiras, por exemplo, não tem CNPJ, nenhum tem, não é o CIP, não é ONG, né? É um movimento social, então a gente participa e ativamente do fórum, assim como outros movimentos sociais que podem ou não ser institucionalizados, né? E a gente tem membros individuais também, Fernanda é um deles, por exemplo. Queria que as pessoas que são do fórum levantassem a mão, né? Quem está aqui hoje, nós 4. Então, bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos. E vamos, então, à nossa atividade. Depois, se eu esqueci alguma coisa, no final, Maíra pediu para eu falar no final. Então, no final, eu complemento. Então, para essa noite, a gente conta com a participação do senhor Gustavo Henrique Costa, que é presidente do Conselho Municipal da Diversidade Sexual de São Carlos, e da doutora Camila Marques dos Santos, da Comissão da Diversidade Sexual e Igualdade de Gênero da OAB São Carlos, 30ª sessão. Aí fica a critério de vocês, quem começa, né? Não sei como é que vai se dar essa organização. Eu fiz umas anotações. Bom, pessoal, boa noite. Eu acho que não precisa, vocês estão me ouvindo, né? Uhum. O que eu queria ver com vocês? Primeiro, eu queria ver quem são vocês para ver qual linha eu sigo. Né? A ideia realmente é falar sobre políticas públicas, mas eu quero poder adequar a linguagem às necessidades de quem está aqui hoje. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito legal de fazer uma troca. Então, eu conheço uma parte aqui, aí, assim, um de cada vez. Se vocês quiserem falar um pouquinho quem são vocês. Eu já falei, né? Você já falou, a Elô falou. Bom, eu sou a mestra também sobre Mães Bordadeiras e eu acho que ela já falou, né? Não falei, pode falar. A gente fala. Quem somos? Quem somos? Bom, nós somos um grupo de realmente eram mulheres mesmo, na verdade, no momento, depois que abriram, e Mães Bordadeiras pela Diversidade, e então nós existimos, digamos assim, para apoiar, trabalhar junto com grupos LGBT, queria mais. E, quer dizer, quando nós nos formamos, era esse o objetivo, aí depois, quer dizer, continuou sendo isso, mas as coisas que a gente imaginava poder fazer, como todos os movimentos, a gente foi abruptamente, tivemos que enfrentar o tempo de pandemia e aí passar a cumprir determinadas funções de respostas mais imediatas, né? Que era realmente econômicas, era realmente das pessoas comerem, digamos assim, ou sistema de saúde e tal. Então, nós, todos esses anos, digamos assim, né? Pelo menos 2 anos, foi muito em volta de respostas imediatas. E formação, realmente a gente teve poucas e bem, digamos assim, localizadas, e eu acho que agora é um recomeço para o fórum e para todos os movimentos. Eu acho que é um momento da gente parar, conhecer exatamente o que todos nós estamos fazendo, o que nós temos aqui na cidade, como nós podemos juntar nossas forças, trabalhar juntos
melhorar o nosso trabalhar junto. Obrigada. Você se importaria de falar um pouquinho da mulher maravilhosa que a Mércia é, que eu encontrei lá em 2020, contou um pouco da experiência dela? Porque eu acho que as pessoas merecem saber se você se sente confortável para falar, porque eu me senti muito privilegiada de te ouvir lá naquele encontro de 2020. Eu não sei exatamente o que você está... Quer dizer, eu imagino, né, no geral, mas o exemplo não me é. Mas dá para ver que eu tenho 75 anos já, então pude participar de muitas coisas e quer dizer, tenho tanto uns mais de 50 anos de luta, assim, de poder ter participado de várias fases desse nosso Brasil. Ironicamente, realmente eu acho que os anos da pandemia foram muito mais marcantes. Eu acho assim que o que a gente como sociedade viveu nesses anos foi muito forte. E eu sou, né, assim, uma pessoa que participou do tempo da ditadura e lutou para não se ter mais de abertura. Então, nos anos 70, eu sou daquele grupo ainda que, nos anos quando a gente teve o ato institucional número 5, eu, inclusive, me lembro, a gente não teve nem formatura naquele ano, porque realmente era um ano muito complicado, e então eu tive inclusive presa e tal, mas eu realmente acho que a dinâmica que a sociedade como um todo viveu agora, nesses anos, realmente foi muito marcante. Eu acho que todo mundo que está aqui, de alguma forma, lutou dentro dela, e devo dizer que foi realmente muito complicado esse tempo. Então, se a gente pôde se manter coerente com certas coisas que a gente pensa e se fazer disso uma continuidade de tudo, acho que a gente está todo, cada um individualmente, parabéns. Porque não foi fácil. Não tem coerência, não foi fácil. Eu sou Kátia, eu sou psicóloga de formação e estou desde dezembro como supervisora do CAPSAD, é uma unidade de saúde da prefeitura, que atende pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e drogas, né? População de acima de 18 anos. Eu me chamo João Fábio, eu sou estudante de mestrado em Sociologia na UFSCar e estou participando também como compõe outras associações, né, outras iniciativas, né, foi o conselho, né, o Gustavo presidente, a associação que a Camila também está como presidente, a associação do Dr. Gonzalez, então tenho feito um pouco disso. Assim. Eu sou Amanda, eu sou formada em Direito e eu também estou coordenando a associação de comunidades e estou tentando me aproximar dos movimentos. Boa noite, meu nome é Luiz Fernando, eu sou da Guarda Universitária e a gente está aqui para poder colher mais informações. Né? Eu já fiz até uma pergunta antecipada, mas agora eu vou esperar um momento mais propício para a gente acabar dialogando melhor. Obrigada, sejam bem-vindos. É muito importante vocês estarem aqui. Urgente essa participação. Meu nome é Reinaldo, professor da Guarda Universitária. A gente está aqui para poder estar trabalhando aí. A gente trabalha no dia a dia com os alunos, funcionários aqui, mas sempre tem uma novidade, uma situação, às vezes até meio complexa, que a gente precisa saber lidar para cair no erro. Então, a gente estamos
Tivemos já uma palestra, já mais há 5 anos atrás, assim, foi muito produtivo, bom. E não tivemos mais pandemia, tudo mudado, não faz nada. Começaremos de novo. Eu sou a Emanuela, eu sou assistente social aqui no campus da USP e eu sou também promotora legal popular, faço parte do coletivo aqui de São Carlos, movimento feminista de mulheres. Estamos aí na luta também. Meu nome é Fernando, sou psicólogo, membro do fórum, e estamos na luta aí pelo fortalecimento das políticas LGBTQIA+, de São Carlos. Eu sou o Leonardo, eu estou morando aqui já faz alguns anos, eu não tinha conhecimento do conselho, né? Aí, pelo Gustavo, eu tenho conhecido, amizade, aí eu resolvi me aprofundar mais no assunto. Eu sou a Maíra, sou professora aqui da USP, como pessoal da guarda, estou aqui para aprender. Fiz parte do núcleo de direitos humanos, mas é um processo, né, de aprendizado, de enriquecimento, faço parte do fórum para colaborar com a luta. E todos nós aqui temos que apoiar. Então, acho que é isso, né? E muito obrigada por vocês estarem aqui e para a gente passar essa informação para todo mundo. Muito obrigada, agora sei muito todo mundo que está aqui. Eu sou a Camila, né? Acho que todo mundo aqui me conhece, eu faço parte da comissão da OAB, sou presidente da Comissão da Diversidade. E assim, só para vocês entenderem, né? Então, a OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil, sou uma advogada, e a gente tem algumas comissões, é trabalho voluntário. E assim, existem várias comissões, então tem de direito da família, dos povos originários agora, que é recente, da igualdade racial, dos direitos humanos. Então, são como se fossem coletivos de advogados que atuam em algumas áreas. Porque, assim, os advogados, né, tem uma parte lá na Constituição, que é a nossa lei maior, que diz que a gente tem que fiscalizar e promover a justiça. Então, a nossa entidade de classe, que é a OAB, ela recebe várias denúncias, né? Desde a época lá da ditadura, a OAB ela atuou muito fortemente contra muitos atos que foram cometidos desde aquela época, né? Então, basicamente, é um coletivo que atua para essa causa. Então, diversidade sexual e igualdade de gênero. Aí, assim, eu posso falar muito de políticas públicas, mas se vocês tiverem dúvidas bem básicas, podem me interromper. Vocês, por que essa sigla enorme? Pode perguntar, não tem problema, eu paro e a gente pode conversar sobre isso. Eu só falei esse exemplo porque eles sempre perguntam, né? Mas, então é isso, é um coletivo de pessoas, não só advogados, podem vir outras pessoas, mas é pertencente ao OAB. O que a gente faz? A gente geralmente recebe denúncias e a gente encaminha, então a gente não faz processos, até que a gente tenta, às vezes, né, com a ajuda das mães verdadeiras, inclusive a gente fez alguns processos de identificação de nome, né, e coisas nesse sentido, algumas fiscalizações do poder público em casos de violência, da própria UFSCar, e a gente leva para os órgãos responsáveis. Então, um exemplo de uma última atuação nossa, teve um problema com direitos humanos, né? Infelizmente é um caso notório de um rapaz trans que se matou dentro da universidade e tiveram consequências, né? E atuações contra os direitos humanos dessa pessoa que está nesse grupo aí dos LGBTQIAP+. Então a gente levou a denúncia para o Ministério Público e o Ministério Público começou a fiscalizar. E aí, a partir daí, a universidade ela foi chamada para ser ouvida e tem feito diversas ações para cuidar da saúde, da cultura, das pessoas LGBTQIA+, dentro do campus. Então, isso, por exemplo, é uma das ações. Outra ação é orientar os direitos de retificação de nome, por exemplo, em parceria também com a prefeitura. Então, só para vocês entenderem o que a gente faz. E aí, nessa comissão, eu já estou
desde 2018, né? Então tem 5 anos. Só que eu trabalho voluntariamente com os direitos humanos tem mais ou menos 7 anos. Nessa experiência, a gente percebeu que só a comissão não estava sendo suficiente para o nosso grupo de pessoas. Então, a gente resolveu criar uma associação, que é a Associação Blanca Gonçalves, que agora a gente acabou de aprovar o estatuto, a gente fez um projeto, né? O nosso primeiro projeto ele já foi aprovado, né? E a gente conseguiu alcançar uma emenda parlamentar da Raquel, e a ideia é um circuito de feiras da diversidade. Então, isso vai ser bem legal, a gente vai contratar, se der tudo certo, né? Mais de 50 a 150 artistas LGBTQIA+, para fazer apresentações em parceria com a economia solidária. Então, isso já esbarra ali nas políticas públicas um pouquinho, né? Então, só para vocês terem ideia, por que da associação? Porque a gente consegue acessar dinheiro, a gente não consegue fazer políticas públicas sem orçamento. Por exemplo, a gente não consegue fazer muitas ações sem orçamento. Na comissão, o que a gente consegue fazer, encaminhar, orientar, ajudar. Então, só para vocês terem ideia do que eu faço com o meu trabalho voluntário, que eu faço com muito prazer. Né? Assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, é isso, que me faz sentir viva e dá um propósito para o meu trabalho. Então, é isso, só para vocês saberem quem eu sou. E aí, falando de políticas públicas, vocês têm alguma dúvida do que seria políticas públicas, em geral? Um de cada vez, gente. Só eu fico... Não, público, né? Então, vamos tentar ser bem didático assim. O que é do povo, né? Política é uma coisa que a gente constrói. E para acessar alguns direitos. Então, quando a gente fala habitação, vamos fazer campanha de habitação da casa para as pessoas que não têm moradia, por exemplo, é uma política pública. Vamos colocar mais guarda municipal, porque é uma necessidade, é política pública. Só que aí, quando a gente pensa nessa parcela da população, a gente também tem que fazer políticas públicas, porque a gente está falando de direitos humanos, né? E aí tem uma coisa que as pessoas falam, direitos humanos para humanos direitos. Todo mundo é humano, gente. A pessoa pode ser trans, pode não ser, pode ser gay, pode ser não binário, pode ser mulher, pode ser preto, pode ser gordo, pode ser careca. É humano. Então, direitos humanos é para todo mundo, inclusive as pessoas LGBTQIA+. E como que a gente faz política pública? A gente tem que saber quem são essas pessoas e o que elas precisam, para a gente ver que tipo de política pública. Então, assim, tentando fazer... E aí, quando a gente pensa nos problemas que a gente sabe que tem, das pessoas LGBTQIA+, qual o problema que vocês acham que a gente tem? Vocês sabem que tem, assim, liga a TV, mexe no Instagram, vem lá, assim, gritando. Violência. Então, por exemplo, se a gente sabe que tem violência, a gente precisa pensar em políticas públicas contra a violência, né? Então, e aí, quando a gente fala em violência, é terrível, porque a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, assim, mata mais que a Arábia Saudita, gente. Então, vocês têm noção de quão violento é o nosso país? E lá é considerado crime. Então, a gente mata mais LGBTs no Brasil do que países que ser gay é considerado crime. É claro que tudo isso veio de uma pesquisa, e essa pesquisa ela é feita por meio de notícias. Então, é subnotificado. Inclusive nos países que é crime, óbvio, né? Eles vão colocar, matamos 1000 gays, né? Mas... dentro dos países que com certeza não é crime, a gente com certeza é o primeiro, porque a gente é o primeiro de todos no mundo. Né? Isso é assustador, porque a gente vive numa democracia, a gente está aqui com uma mulher preta, uma pessoa LGBT, outras pessoas, e mesmo assim a gente é um dos países que mais mata. Né? E aí, então, assim, eu trouxe alguns dados, né? Tem um grupo gay da Bahia que é muito bom, que eles fazem uma pesquisa muito boa de levantamento de dados, e em 2022 foram 256 mortes violentas contra pessoas LGBTs.
no Brasil, tirando os suicídios, né, que suicídio também é uma causa altíssima. E aí, quando a gente pensa quem são esses gays, né, quem são esses LGBTQIA+, que estão sendo assassinados, a maioria são pretos, né, pretos e pardos, a minoria branca. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente também pensa que existem políticas específicas dependendo da cor da pele. Isso é muito óbvio, especialmente para a gente que é do direito, né? Quando eu vou com um cliente, melhor, voltando atrás, eu queria falar, quando eu vou com um cliente que eu não trabalho na área criminal, mas com certeza é 2 pesos e 2 medidas. Então, um estudante da USP que é pego com uma quantidade branco, que é pego com uma quantidade de droga, e um moleque preto da periferia que é pego com uma quantidade de drogas, a probabilidade do que é preto pegar tráfico, que é um crime gravíssimo, que é branco pegar uso, é muito grande. Porque quem julga são homens brancos, né? Mas aí um passo para trás que eu ia dar é quando eu, Camila, eu gosto de estar super bem vestida com meu terno Armani. Muitas vezes eles acham que eu sou a ré, né? E não que eu sou advogada. Agora os juízes eles já me conhecem, mas às vezes um outro colega, especialmente quando é homem, eles já vão, porque para a sociedade eu sou lida como pobre, por conta da cor da minha pele, por conta do meu cabelo, porque a gente vive numa sociedade estruturalmente racista. Só que o meu corpo ele não grita outras coisas, como corpos trans, por exemplo, como o corpo de um homem com peito. E aí talvez lá para frente vocês tenham alguma dúvida em relação a isso, porque para a sociedade isso ainda é estranho, e não deveria ser, realmente não deveria ser. Mas, assim, mesmo isso, mesmo tendo lá a mestrada, a doutora, não sei o que, eles primeiro olham para isso. Primeiro eles olham para isso, né? Eles não querem saber. É assim, é que funciona a nossa sociedade, que é péssimo, né? E aí, além disso, quem morre são jovens, de 18 a 29 anos. Então, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é menos que 33 anos de idade. As pessoas não têm direito de envelhecer, né? Agora, tem melhorado, sim, algumas pessoas estão tendo um pouco mais de acesso à educação, que as pessoas nem iam para a academia. Hoje, a gente vai para a academia, né, para a universidade. Tem pessoas trans lá, lutando pelos seus direitos, só que quem se forma? Então, a gente também ainda tem essas questões, né? E além da subnotificação, porque, como eu disse, é o que apareceu no noticiário. Eu tenho certeza que esse caso de suicídio de um rapaz trans, preto, não está contabilizado aqui. Então, são muitos que morrem por conta desse sistema. Aí, tá. Então, isso é um dos problemas. Mas não é só isso, né? Tudo. Saúde, educação, lazer, cultura, habitação, transporte. Tudo que a gente pensa nas pessoas LGBT é mais difícil. Embora eles sejam humanos, como eu disse, que nem a gente, eles não têm acesso às mesmas coisas que a gente tem acesso. E a gente tem uma pirâmide social, né? Que o homem branco está lá em cima, e aí vai indo, e mulher preta lá embaixo, e aí as pessoas trans, pretas e várias interseccionalidades estão lá embaixo. Né? Então, a gente pensa em políticas públicas, e isso é péssimo